Hey, Otamus! Mais um vídeo, e aqui quem fala com vocês é o Wiz. E pessoal, no vídeo dessa semana é pra quem é fã de Hunter x Hunter, porque a gente vai falar sobre a técnica que é a base de toda a estrutura das habilidades de Hunter x Hunter. Então quem não é fã de Hunter x Hunter, eu peço que assista o vídeo pra entender, e se não quiser, pelo menos dê um like e vá assistir Hunter x Hunter, porque é muito bom, é um anime que eu recomendo. Pra mim é um dos melhores animes, se não o melhor, o número 1 da minha lista de animes. É uma recomendação que eu dou de coração pra vocês pra assistirem Hunter x Hunter. Então pessoal, o vídeo vai ser comprido, vai ser longo mesmo, porque é muita coisa, é muito complexo a questão do Nen, mas a gente vai tentar entender. Se vocês não entenderem alguma coisa, deixe nos comentários que eu vou estar respondendo pra vocês assim que eu ver o comentário. Então pessoal, sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Então solta a vinheta, Harry! Nen significa queimar a alma, e é a técnica que permite ao ser vivo usar e manipular seu próprio fluxo de energia vital. Essa energia é conhecida como aura. A aura é a energia vital produzida por todos os seres vivos diariamente e flui por todo o corpo, produzindo uma grande quantidade de energia, imperceptível para a maioria dos seres humanos. Essa energia é constantemente perdida pelos poros do corpo, conhecido como Shoko, e saber controlar esses poros é o primeiro passo para aprender o Nen. O Nen pode ser usado de várias formas, como para aumentar a força dos ataques de objetos e manipular as forças naturais e mentais, tornando a técnica muito perigosa. E por ser perigosa, a Associação Hunter mantém a técnica em segredo e apenas revela para Hunters licenciados e de alto nível. Mas organizações como a família Zordik, Arena do Céu, Brigada Fantasma e a escola Shingen Ryu também possuem conhecimento sobre Nen. Existem dois métodos para aprender a técnica do Nen. O primeiro método é o da meditação e o segundo é o da força. No método da meditação, o estudante treina sua habilidade a partir de fechar e abrir seus poros aos poucos, poros que fazem a aura sair do corpo. Já o segundo método é o da força, também conhecido como iniciação, e funciona assim: o professor insere sua própria aura no corpo do estudante, forçando todos seus poros a se abrirem ao mesmo tempo. Esse método é pouco usado, pois coloca a vida do aluno em risco, pois se o professor for fraco ou malicioso demais e liberar muita aura no estudante, o aluno pode morrer pelo impacto no seu corpo, e caso sobreviva, pode ficar com várias sequelas. Um exemplo disso são os lutadores da Arena do Céu, Guido, Rievelt e Sadasu, que aprenderam a usar o Nen nas batalhas depois de receber golpes de aura, sendo forçados a ativar o seu Nen. Voltando ao modo de aprendizado, depois do estudante aprender a abrir os nós, ele precisa aprender a fechá-los, pois se não fizer isso ele pode morrer, ou no mínimo ter muitos problemas. Por isso que a meditação é o método mais usado para aprender o Nen, pois o estudante aprende a abrir seus poros e a fechá-los, conforme o tempo vai passando. Agora vamos ver os princípios da aprendizagem de Nen. O aprendizado de Nen se baseia em 4 princípios fundamentais, que são envolver, cortar, praticar e liberar. O primeiro, o envolver, chamado de Ten, é utilizado para diminuir a perda de aura que todo ser vivo tem, mantendo a aura dentro do corpo e ao redor dele. Aprendendo esse princípio, a aura serve como uma segunda pele para o usuário, protegendo ele contra golpes utilizando o Nen. E para dominar totalmente essa técnica, o usuário deve meditar, e um benefício que ela traz ao usuário é que ele não sofre com os efeitos do envelhecimento, mantendo sua jovialidade mesmo com idades avançadas. E um exemplo disso é Netero, quando ele brincou com Kirua e Kon, mesmo ele tendo mais de 100 anos. O segundo princípio é cortar, chamado de Zetsu, que é utilizado para suprimir o fluxo externo de aura do usuário, ocultando sua presença dos usuários de Nen. Esse princípio funciona porque os nós de aura são fechados através da manipulação de Nen, e o Zetsu alivia a fadiga do usuário, mas deixa ele completamente desprotegido contra golpes de Nen. Ou seja, ele se esconde, mas não pode se proteger. Essa técnica é muito usada por assassinos profissionais e hunters também, pois permite ao usuário se aproximar de outro usuário de Nen sem ele ser notado. O terceiro princípio é o praticar, chamado de Ren. Com isso, o usuário não precisa se preocupar com a perda natural de aura do seu corpo, pois o Ren se foca em expandir e intensificar a aura ao máximo, aumentando a força e durabilidade do corpo do usuário. E ela é muito utilizada em ataques físicos, socos, chutes, porque tem um poder muito grande ofensivo. Ou seja, o praticar foca em expandir ao máximo a aura sem se preocupar com perdê-la. O quarto princípio é liberar, chamado de Hatsu, que consiste na transmissão e projeção da aura, geralmente utilizado antes das técnicas avançadas de Nen. Essa técnica varia de acordo com o usuário e o estado físico e mental dele, e se bem utilizada aumenta muito o poder do mesmo. A liberação reflete o caráter e vontade do usuário, e isso se ele praticar o Nen por si próprio e não somente copiar as habilidades dos outros.
E depois de aprender os princípios fundamentais do NEM, o usuário avança e pode aprender as primeiras técnicas. Essas técnicas aplicam todos os conceitos que a gente aprendeu até agora, os conceitos básicos de NEM. A primeira é o coagular, ou coagulação, chamado de Gio, ou Gio, que consiste na concentração da aura em uma parte específica do corpo, deixando essa parte extremamente forte. Mas ao passar muita aura para uma parte específica do corpo, o resto dele fica desprotegido, e essa é uma das fraquezas dessa técnica. E ela é a base de algumas outras técnicas, como aquela que o usuário usa nos olhos para enxergar a aura de outros usuários de NEM, e também é usado no endurecimento chamado de Ko, que é o nome que a técnica recebe quando é utilizada junto com o coagular para juntar toda a aura do corpo do usuário em uma parte específica de seu corpo. Isso resulta num aumento muito significativo da força. Por exemplo, se ele for dar um chute, ele vai botar toda a sua aura na sua perna, e o chute vai ficar muito mais forte, mas em compensação, o resto de seu corpo vai ficar desprotegido, e para isso foi criado o Ryu, que é quando o usuário ajusta sua aura ao redor de seu corpo conforme a necessidade. Por exemplo, se ele for dar um chute, ele vai passar toda a aura para sua perna, como eu já falei, mas se o seu inimigo for dar um soco no contra-ataque ao mesmo tempo do chute, ele pode tirar a aura da sua perna e passar para o lugar onde ele vai ser atingido, para que assim um golpe possa ser defendido. Outra técnica é o território, ou círculo, chamado de En. O usuário cerca seu corpo com aura, e dentro dessa aura, ele pode sentir tudo o que acontece. Essa técnica consome muita energia, e o alcance dela varia dependendo do usuário. Por exemplo, Xeno Zordik atinge mais ou menos 300 metros de alcance, já Pitou alcança mais ou menos 3 km. Isso porque ela tem muito mais aura do que o Xeno. Temos também a técnica ocultar, que é utilizada para esconder a presença da aura de um usuário de NEM, podendo até ser usada na habilidade de liberação. Essa técnica pode esconder objetos feitos de aura de outros usuários de NEM, e um exemplo disso foi quando Kurapika escondeu suas correntes quando ele lutou com um dos aranhas. Uma outra técnica é o ciclo, chamado de Sho, que é uma aplicação avançada do conceito de praticar que eu falei no início, e ela é utilizada para fortalecer os objetos feitos de aura do usuário, como as correntes do Kurapika, por exemplo. E a técnica possibilita ao usuário tratar o objeto como se fosse parte de seu corpo, tornando-o mais forte e resistente. Um exemplo disso é Hisoka, que pode tornar suas cartas tão fortes e tão resistentes que são mais eficientes que espadas para cortar. Temos também o Fortificação, ou Ken, que é uma versão avançada do princípio de envolver. Ela se baseia na defesa de todo o corpo do usuário, sem o auxílio da técnica de coagulação. Ou seja, a técnica de coagulação, como eu falei no início, é a técnica que faz tu passar a aura só para um ponto do corpo específico. E essa técnica de fortificar é o contrário, ela faz todo o corpo ficar envolvido com a aura e se proteger de outro ataque do usuário. Ela é um ponto avançado da técnica de coagulação. Como sabemos, ela é muito útil na defesa, mas gasta uma quantidade de aura muito excessiva e não pode ser usada por muito tempo, e além de não ser tão específica quanto a coagulação, porque a coagulação usa pouca aura e pode ser usada por mais tempo. Agora vamos para os 6 tipos de NEM. Cada pessoa no mundo Hunter nasce com um desses 6 tipos, e após aprender qual desses 6 tipos ele pertence, o indivíduo cria uma habilidade única, baseada num desses 6 tipos. E para saber qual tipo de NEM ele pertence, ele precisa passar por um teste, e é chamado de teste de observar a água. Ele funciona assim: com um copo de água e algo que boia em cima dela, por exemplo uma folha de árvore, o aprendiz coloca suas mãos em volta do copo e libera o Rain. Se o volume da água aumentar, o usuário é do tipo reforço. Se o gosto da água mudar, o usuário é do tipo transformação. Se algum tipo de impureza aparecer dentro da água, o usuário é do tipo materialização. Se a cor da água mudar, o usuário é do tipo emissão. Se a folha se mover, o usuário é do tipo manipulação. Se a folha secar, o usuário é do tipo especialização. E agora vamos entrar a fundo em cada um dos tipos que eu falei agora há pouco. Começando pelo reforço ou intensificação, que é a habilidade onde o indivíduo é capaz de aumentar sua força e seu poder de ataque e defesa, possuindo vantagem em combates corpo a corpo. O reforço é o mais balanceado de todos os tipos, pois o indivíduo tem tanto a capacidade de defesa quanto a capacidade de ataque. Um exemplo dessa técnica é o impacto Big Bang do personagem Obugin, onde seu poder se assemelha a um pequeno míssil. O reforço também pode ser usado como uma técnica de cura, mas para isso o usuário precisa de muita habilidade e muita experiência com o NEM. E as pessoas que se encaixam nessa categoria são simples, determinadas, sinceros e focados em seu objetivo e diretos no que pensam. Suas ações e pensamentos são muitas vezes dominados por suas emoções e por isso muitos deles são egoístas.
A próxima é transformação, a habilidade de transformar a aura em alguma substância que emite alguma propriedade que existe. Lembrando, substância, não objeto. As coisas criadas através da transformação são feitas totalmente de aura. E um exemplo dela é o poder de Kirua, de transformar sua aura em eletricidade. Podemos dizer que o usuário transforma sua aura em substâncias como água, fogo, raio e em elementos. E as pessoas que se encaixam nessa categoria são grandes mentirosos e muitos deles são imprevisíveis. E por essas características são trapaceiros e de atitude muito estranha e nunca revelam seus reais objetivos. E esse tipo de habilidade é muito difícil de entender porque ele é muito semelhante ao próximo da lista. E o terceiro tipo da lista é materialização, que dá ao indivíduo a capacidade de criar objetos através da aura. Então, ele cria objetos e não substâncias, não elementos, como a habilidade transformação que eu falei agora há pouco. E para isso, o usuário deve se acostumar com o objeto, sentir sua forma, textura e etc. Quando ele se acostumar com o objeto que ele deseja criar, ele pode fazê-lo aparecer e desaparecer conforme ele queira. E esses objetos criados podem continuar existindo mesmo se o usuário não estiver perto, eles vão continuar existindo. E esses objetos materializados têm a capacidade de carregar um poder especial dentro de si. Mas para isso, o materializador, ou seja, o usuário, deve fazer um juramento, criando condições específicas para que esse poder venha ser usado. E quanto maior a restrição para usar o poder, maior ele é. Mas o materializador deve cumprir as condições impostas sobre esse poder, pois caso ele não cumpra, ele perde poder e pode até morrer dependendo das condições impostas para tal. E um exemplo de materializador é Kurapika, que materializou suas correntes que possuem diversos tipos de poder. E as pessoas que se encaixam nessa categoria são sensíveis e nervosas, e geralmente estão em defensivo e por isso são cuidadosos até demais. Geralmente são espertos e raramente são enganados, e analisar uma situação com calma e cautela são um de seus pontos mais fortes. O outro tipo é a emissão, que é a capacidade do indivíduo de controlar uma certa quantidade de aura e conseguir separá-la de seu corpo e arremessá-la. Normalmente a aura que foi separada do corpo e arremessada diminui a intensidade conforme o tempo que ela estiver no ar, mas conforme a técnica é dominada pelo usuário, ele pode manter ela por mais tempo e mais força. E as pessoas que se encaixam nessa categoria são impacientes e não prestam atenção em detalhes. Normalmente têm pavio curto e são muito impulsivos, mas apesar de tudo, dependendo da situação, sabem quando se acalmar e esquecer o seu problema. Agora temos a manipulação, o manipulador, que é capaz de controlar algo, ou seja, pode ser coisas vivas ou coisas mortas, não interessa, ele consegue manipular e controlar. Mas essa habilidade é muito limitada e para aumentar o poder o usuário deve fazer um contrato de condições que nem o materializador que eu falei agora há pouco. E quanto maior o risco das condições para aumentar o poder, maior o poder é, e maior o controle que ele terá sobre as coisas que ele queira controlar. E as pessoas que se encaixam nessa categoria são geralmente lógicas e têm seu próprio ritmo. Para eles, argumentos são tudo e geralmente mantêm as pessoas que amam seguras e a salvo. Mas quando se trata de seus próprios objetivos, eles tendem a não escutar as pessoas e agirem por conta própria. E por último temos a especialização, que não se encaixa em nenhuma das categorias. A especialização é o mais vago de todos os tipos que eu falei até agora e ainda não se sabe muito bem como funciona. E o indivíduo que é especialista, ele pode ter qualquer habilidade de NEM. E as pessoas que se encaixam nessa categoria são carismáticas e independentes. E por ter um carisma e uma inteligência muito grande, estão sempre rodeados de pessoas cativadas por sua personalidade, mas geralmente mantém sempre uma distância das pessoas, alguma forma de se proteger. Pois então, pessoal, eu me encaixo no tipo manipulador. E vocês, qual é o tipo que vocês se encaixam? Prestem atenção no vídeo bastante e tentem dizer pra mim qual é o tipo que vocês se encaixam. Lembrando, o NEM é uma das técnicas mais difíceis de entender dos animes e eu tentei aqui passar pra vocês uma explicação mais rápida. E se ficou dúvida, deixem nos comentários, porque eu sei que vai ficar muita dúvida, porque esse vídeo foi muito difícil de fazer e é um vídeo muito difícil de entender, pessoal. E divulguem pra quem gosta de Hunter x Hunter, divulguem pra outras pessoas que não assistiram Hunter x Hunter, pra indicar também o anime pra que assistam, porque é um anime muito bom, um anime que vale a pena demais assistir. Assistam Hunter x Hunter. Ele tem 140 episódios, o novo, porque ele tem dois, né? Foi feito em 1900 e alguma coisa, e o outro foi feito em 2011, o remake. Então vale a pena assistir o remake, porque é muito bom. Então é isso aí, pessoal. Fique com Deus, tenham uma ótima semana. Obrigado por tudo que vocês têm feito aqui pelo canal, pelo meu trabalho, porque eu me esforço bastante para passar esse conteúdo para vocês. Não esqueçam, corram atrás de seus sonhos, porque só a gente pode correr atrás e ninguém vai fazer nada pela gente, senão nós mesmos. Então, pessoal, fiquem com Deus e tenham uma maravilhosa semana. Feito, Harris!